Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. É uma honra que nós temos mais um programa de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo, e hoje estamos aqui com ela, a cervejeira Maiana Mello, gerente de processos da Heineken. Maiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. É uma satisfação te receber, Maiana. Queria agradecer em nome de todos nós, né? É uma honra ter você aqui presente com a gente. E começar com a pergunta que não quer calar, né? Que é a pergunta que gera a curiosidade. Você sabe a fórmula da Heineken ou não? Vai continuar no mistério aí, hein? Guardada 7 chaves aí, a fórmula da nossa levedura A. Mas brincadeiras à parte, Maiana, é verdade que existem pessoas exclusivas que sabem essa fórmula? Sim, a receita da nossa levedura, né? Ela é guardada 7 chaves para que ninguém saiba o mistério dessa levedurazinha que dá esse sabor todo especial à Heineken, né? Além de todo o processo que tem por trás também de controle de qualidade, que é um diferencial absurdo comparado aos outros. Pronto. É a grande verdinha, né, do mercado aí que acaba conquistando e o pessoal não quer trocar, né? É o sucesso, né? Ainda bem, continuem assim, viu? Mas então, Maiana, voltando assim para o início mesmo. Hoje tu é formado em engenharia química. Como é que foi essa tua trajetória até chegar na Heineken? Então, eu sempre gostei muito de exatas, né? Então, desde cedo, achava que ia fazer medicina, depois, caramba, vou mudar, vou fazer engenharia. Aí fui para a área de engenharia química. No início, eu achava que ia trabalhar na área de cosméticos, de produção de cosméticos, beleza. Depois, energia, renováveis, que eu achava o máximo. E, de repente, chegaram algumas pessoas falando de cerveja, como era fazer cerveja, essa paixão. Então, me apaixonei. E comecei aí com estagiária na Ambev, né? Então, passei 6 anos na Ambev, depois recebi a proposta para vir para a área para a cervejaria Heineken. Aceitei e hoje estou aqui, né? Então, comecei como coordenadora na Heineken, passei pelas todas as áreas de processo e há 2 anos e meio assumi como gerente da área de processos. Então, voltando lá para a escola em si, tu já sabia que queria engenharia química especificamente ou tinha dúvida? Como é que foi essa escolha? Não tinha dúvidas, né? Estava entre mecânica, elétrica e química. E civil? Não, civil, nunca pensei em fazer civil. Sempre pensei nas 3, mas porque eu sempre pensava de que tivesse mercados mais abertos, né? Que pudessem ir para para áreas diferentes, né? Então, engenharia química eu tinha várias possibilidades, desde a parte de alimentos, a ambiental, a indústria de processos mesmo, químico, né? Então, mecânica também, que é similar, e elétrica também. Então, por isso que eu pensei em uma das 3. E aí, acabei escolhendo a engenharia química, porque eu achava que era mais próxima essa área de cosmético, de beleza. Entendi. Achava que tinha mais a ver. Isso linka com a parte que você queria ser e estudar medicina, no caso, né? E depois foi para engenharia? Talvez, né? Porque quando eu pensava em fazer medicina, eu pensava em fazer cirurgia plástica. Então, acho que tem um pouco a ver, sim. E como foi a faculdade, Maiana? Iniciou lá, tu já se adaptasse rapidamente, tivesse alguma dificuldade durante a faculdade em si? Então, quando comecei a faculdade, logo comecei a fazer atividade de monitoria, atividade também de iniciação científica, né? Então, vai mais para aquela área ali de acadêmica, né? Então, os professores acabam levando a gente um pouco mais para essa área, né? Quando faltavam uns 2 anos, eu comecei a fazer um estágio. Então, achei que aí abriu minha mente, né? Então, comecei a olhar ou ter outras possibilidades, né? Até então, eu não via outra possibilidade. Ficava um pouquinho com aquele medo. Caramba, e agora? Estou estudando, mas vou fazer o quê no final, né? Então, Entendi. levou um tempinho para Mas se assim, até adaptar. puxando isso que tu falasse, tu dissesse que começasse estágio 2 anos antes de finalizar. Você acha que é ideal começar antes do estágio ou você acha que foi no tempo adequado mesmo? Porque o que eu vejo muita gente é deixar para fazer estágio já no finalzinho do curso e acaba que não consegue aproveitar tanto da experiência profissional. O que é que você acha sobre isso? Olha, eu acho que na época que eu fiz, a gente não tinha. Lá na faculdade ainda não tinha empresa júnior, né? Então, eu acho que tudo bem você deixar um pouco mais para o final, até porque também precisa conhecer um pouco mais e aprender mais para botar isso em prática, né? Então, você fazer tão no início, talvez você perca um pouco do conhecimento técnico para você estar aplicando na prática, né? Mas eu sempre digo que eu acho o máximo hoje, inclusive quando eu vou contratar estagiários e tal, eu sempre olho isso, né? Então, assim, participar da empresa júnior, né, é algo muito legal, é sempre muito importante. Então, se você tiver a oportunidade, é legal que você inicie essa participação na empresa júnior, né, em algum projeto mais relacionado a isso, a própria iniciação científica mesmo, né, que dá outro olhar para a gente, e depois começa a estagiar. Mas eu acho que não deveria deixar tão para o final, não.
Pelo menos uns 2 anos. Eu achei legal isso. E os estagiários, como é que estão chegando hoje? Você acha que chegam mais preparados ou menos do que antigamente? Depende. Eu acho muito que vai também da pessoa, né? Não sei se eu tive a sorte, escolhi bem, mas assim, todos os estagiários que eu tive Aí estão foram aprovados, né? muito bons, estão aprovados, é. E assim, eu acho que também vai muito da gente, né? Eu adoro esse lado de poder desenvolver também as pessoas. Então, a pessoa chega interessada, com aquele brilho no olhar para poder começar. Acho que é um diferencial enorme, né? E eles estão vindo com vontade de. Muita gente falava, a geração Z, essa geração nova, não tá querendo muita coisa. Não sei se é bem assim ou se eles estão querendo ensinar a gente uma nova forma de trabalhar, né? Que é possível a gente ter mais vida, mesmo sendo engenheiros, né? Que todo mundo vê muito isso, de a pessoa trabalha na indústria, não tem vida. Né? Então, eles estão chegando com essa pegada também, mas extremamente inteligentes, extremamente dispostos a fazer boas contratações. Bacana, bacana. É interessante, você disse que, então, que mesmo na indústria, que a gente sabe que o ambiente é um pouco pesado, porque a indústria funciona 24/7, né, e tem que atender os consumidores, que no final de contas somos todos nós, né, eles estão indo com fome e tentando ainda separar o trabalho versus o bem-estar social. Exato, eles estão vindo com essa pegada nova, né? De fato, desmistificar um pouco e a gente conseguir, novamente, dar aquele brilho para a indústria, né? Que durante muito tempo foi uma área que ficou um pouquinho mais restrita. Então, ninguém queria ir, né? Porque sempre era tido como uma área cansativa, é uma área em que você não tem vida, em que você trabalha demais. Isso passou a não ser tão atrativo. Então, hoje, com a chegada dessa nova geração, eles estão trazendo mais isso, de que sim, é possível estar ali focado no momento que você está ali e depois você também desligar e não se preocupar com o trabalho, né? Com as rotinas do dia a dia. Mas ainda assim, extremamente preocupados, querendo fazer e aprender coisas novas. Acho que isso é um ponto de vista interessante, né? Diferente até, né, Paulo, do que a gente tem visto nas últimas entrevistas. Você consegue enxergar isso como uma coisa boa, né? Talvez a mudança do pensamento das gerações, não quer dizer que o pessoal até brincou, né? Que a geração Z, zero à esquerda. Mas não, na verdade, a gente pode aproveitar disso. Eu acho que são coisas que a gente pode estar aprendendo com eles. Em relação. Eu acredito que nossa geração em si foi muito voltada a trabalho, e talvez a gente possa ter passado um pouco da conta, e isso gerou essa perspectiva do pessoal. Então, bem bacana esse ponto de vista, Maiana. E assim, em relação à preparação na Heineken para esse pessoal, como é que é o dia a dia, como é que é a rotina lá? Olha, eu sempre acho que você colocar a mão na massa, né, você fazer, correr atrás, ele é um diferencial enorme, né? Então a gente tenta, né, sempre que chega, passar por toda a cervejaria para que você conheça o todo, porque é importante também você conhecer o seu processo do início até o final. Então, para quem é que está te fornecendo o produto e para quem é que você vai fornecer também o que você produz na área, né? Então, tá em campo, conhecendo todas as áreas, aprendendo no dia a dia, acho que isso é muito legal. E também acho sempre interessante quando a gente coloca o estagiário também como um próximo líder, né? Então, eu gosto sempre de desenvolver neles também essa ação de líder. Então, olha, você está aqui, mas o coordenador que está com você vai responder de igual para igual. Então, você precisa manter essa postura de líder, né? Ter esse posicionamento de líder, de trazer ideias, de trazer coisas novas e direcionar também a operação ou quem quer que esteja com você. Né? Porque eu acho extremamente importante. É algo que a gente não vê dia a dia nos nossos cursos. Inclusive, acho que é uma oportunidade aí para as engenharias, né? Trabalhar essa parte de liderança, de gestão, de relação interpessoal. Então, eu faço questão, com o estagiário, a gente trabalhar e desenvolver isso. Porque, com certeza, é um diferencial para a nossa carreira, né? Para o nosso futuro. E falando da sua trajetória lá na Heineken, como é que foi? Você começou como coordenadora, você falou. Antes estava na Ambev, né? Você sempre trabalhou em cervejaria, você sempre foi apaixonada por cerveja, como é que foi isso aí? Sempre trabalhei em cervejaria, nem sempre fui apaixonada por cerveja, eu odiava cerveja, não gostava, zero. Mas sempre achei que eu tinha que trabalhar em algum lugar que me fizesse brilhar os olhos, né? E trabalhar com cerveja tem muito disso. Então, ver as pessoas falando disso me deixou com aquele brilhinho de querer trabalhar. E hoje, para mim, é exatamente isso. É aquele brilho no olho, é você saber que você está fazendo um produto que, de fato, vai fazer a diferença para o outro. Você vai celebrar momentos felizes consumindo aquele produto, né? Então, eu não gostava. Entrei por causa disso.
né? Durante o processo, você acaba aprendendo a fazer a cerveja, você tem a necessidade de degustar. Então, eu sempre fui parte do processo cerveja. Você Então, a entrou gente como degustava. estagiária, Como né? estagiária. Na Ambev. Entrei como estagiária na Ambev. Tem alguma Passei área 1 ano e específica? meio. Como é que era? Não, quando você entrava para fazer o programa de estágio, né? Então, você entrava, fazia o programa de estágio, passava por todas as áreas, né? A gente tinha 2 meses de integração, passava por todas as áreas, e depois a gente podia escolher, dar, na verdade, um direcionamento de onde a gente queria ir, né? Então, quando eu entrei, as únicas áreas que eu não queria ir era para a parte de qualidade, especificamente, porque eu achava que não tinha tanta graça, assim, de estar na área de decisões e tal. E para a área de logística. Não sei, não tinha dado ali naquele Interesse. momento. Exatamente. Aí fui direcionada para a área de processos. Inclusive, na época que eu entrei, eles até disseram: a gente não tem uma área, não tem ainda vaga para a área de processo. Mas você pode entrar e ir conhecendo e tal. Ainda bem que quando eu terminei essa parte de integração, acabou surgindo essa vaga para processos. Então, eu fui para a área de processos. E aí, eu comecei, de fato, a conhecer o processo cervejeiro, né? Então, como é que a gente fazia, matéria-prima, tudo que tinha envolvido. E achava, às vezes, que não podia não ter tanto a ver assim, com o processo que eu via, mas tinha muita coisa, né? Então, você tem troca térmica, você tem troca de massa, você tem todos os processos, todas as operações, basicamente todas as operações unitárias dentro do processo cervejeiro, né? Então, é muito legal isso. Você aplica muito tudo que você conhece dia a dia. E isso linka muito com a engenharia química que você estudou, imagino, né? Muito processo fermentativo, né? Então, todo o processo de produção de cerveja, ele tem esse lado mais bioquímico, né? Que é apaixonante. Então, com certeza. Qual é a diferença de uma cerveja boa para uma cerveja ruim? Dá para ter algum segredo aí? Olha, eu sempre digo que não tem cerveja ruim nem cerveja boa, né? Depende do seu gosto, né? Mas eu acho que nos pontos diferenciais é o tempo de maturação. Então, quanto mais tempo essa cerveja passa maturando, mais redonda ela fica. Então, por isso que a gente fala, a Heineken matura de 21 a Redonda é 20. o slogan da concorrência, né? Nossa, olha, você lembrou isso bem, hein? Não corta isso, hein? Não coloca, por favor. Mas você, de fato, consegue deixar ela mais... não tem outra É palavra redonda, para pode ser falar redonda. Mas não, você deixa ela mais gostosa, né? Você consegue deixar ela com todos os aromas mais maturados, com todas as características melhores, né? Então, o tempo de produção interfere, né? E alguns pontos que você vai logo, desde a matéria-prima que você escolhe, então a qualidade do lúpulo que você vai usar, a qualidade do malte, os parâmetros da água. Então, tudo vai influenciar, né? Se você pensar que 90% da cerveja é água, então o tratamento da água é um dos pontos principais. Não, bacana. Aí você de estagiária passou como processo para que parte? Era supervisão? Como é que funcionava lá? Foi, depois de estagiária, eu fui para a parte de supervisão. Então, eu Foi a tua fiquei... primeira experiência como gestão. Foi a minha primeira experiência com gestão. Mas supervisão tu cuidava E... de quê? Dos processos em si ou já tinha gente abaixo de ti? Não, já tinha gente, assim. Eu fui para a área de adegas. Eu tinha 12 operadores. Tinham 12 operadores abaixo de mim. Foi um desafio, né? Foi, acho que o primeiro desafio, né? Tinha 23 anos, tinha acabado de terminar a faculdade, estava ali há pouco tempo como estagiária com eles. E eu assumi a área que tinham 12 operadores que tinham média de 15 anos de cervejaria, né? Então, a cervejaria que eu fui, ela tinha um pouquinho mais de 20 anos e a operação tinha 15 anos ali, em média, de experiência, né? Então, e aí, agora? O que eu faço, né? Eles conhecem o processo mais do que eu, têm noção daquilo ali, e agora? Para onde é que eu vou? Então, acho que foi o grande desafio aí, a gente conseguir liderar esse time e direcionar. Mas como é que foi para vencer isso? Porque eu imagino, realmente, o pessoal tem uma experiência maior, tem também gente que vai ter resistência, né? Eu imagino você, por ser mulher, a maioria dos operadores, eu imagino que eram homens. Teve alguma dificuldade nesse sentido? E como é que você venceu isso aí? Olha, a gente tem, eu acho que talvez inicialmente, de forma mais errada, a gente tenta mudar um pouco quem a gente é e se tornar um pouco mais dura, né? Você acha que você precisa ter essa presença mais marcante, mais severa, para que você consiga dar conta, e na verdade não é nada disso. Isso foi algo que eu aprendi também com o tempo. Né? Eu acho que o grande ponto é você conseguir, de fato, mostrar a eles que você está aberta a aprender, e assim que você aprende, você conseguir também trazer ideias legais. Então, acho que a grande virada, uma das grandes viradas que eu lembro sempre disso, o operador ele veio me dizer, vamos demorar X horas para poder fazer um SIP. Aí eu, nossa, mas por quê? Né? Fui tentar entender com ele. Ele disse, não, porque a gente precisa fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu disse, olha, mas vamos lá.
A gente sabe que precisa ter esse. Então, você explicar o processo. Aí ele olhou assim e disse: não, é verdade. Então, será que não é melhor a gente fazer assim? Aí ele, boa, acho que é. Pronto, nesse momento você já nota que a percepção dele já muda, né? Sem você precisar se impor necessariamente, mas tentando fazer ele pensar de uma forma diferente. Então, você conseguir isso, né? Tem um caminhozinho que às vezes não é tão fácil. Então, inicialmente, você quer impor isso, então é tudo muito no braço. É cansativo, é um processo cansativo, porque você não aprende isso na faculdade. Você conhece o que você tem que fazer, mas como que você vai direcionar aquele time que vai fazer, né? Porque como eu já comecei na área de gestão, né? Então, quem estava ali operando eram eles, não era eu. Então, eu podia muito bem chegar ali, meter a mão e querer fazer, mas não era o meu papel. Então, aprender isso com o tempo, como lidar com essas pessoas é bem importante. Por isso que eu faço questão sempre de, quando o estagiário entra, já ir desenvolvendo isso nele, para que se torne mais fácil quando ele assumir uma área de liderança. É o mesmo que o Caio falou, né? Que quando estava na P&G, o pessoal já entrava como estágio com várias atividades de responsabilidade de supervisionar, que aí quando ele assumia a supervisão, ele já estava fazendo 80% das Exatamente. habilidades, né? Exatamente. Eu acho que é o caminho das multinacionais, né? Fazer esse trabalho para que as pessoas sejam preparadas desde o começo, né? Com Agora, certeza. deixa eu te perguntar. E a questão da cultura Ambev, né? Você estava aí na supervisora da Ambev, a gente que vê de fora, né? Sempre tem muito esse papo de cultura Ambev, todo mundo fica meio que integrado àquilo. Isso é verdade mesmo ou é boato? É uma cultura muito forte, né? Eles têm essa cultura assim mais forte. Alguns gostam, outros não. É difícil você classificar, né? Eu acho que vai muito de fato da pessoa que está ali. Então, no momento em que eu gostava bastante. No momento que não fez mais sentido para mim, né? Eu também preferi sair. Lá Mas na Ambev mesmo, tu saiu de supervisora, ainda chegasse a ser coordenadora lá ou não? não fui coordenadora na MEV, eu fui supervisora, passei nas 3 áreas, e aí, na sequência, eu já recebi a proposta para vir para a Heineken e acabei vindo. Só pontuando, né, Maiana, que você estava conversando aqui no bastidor, isso na Ambev era lá em Sergipe, né? Exatamente, Hoje a gente está aqui Sergipe. em Recife, né? Então você veio para Recife por conta da vaga da Heineken, no caso. Exato, exatamente. Vim para cá, fizeram uma proposta, era uma cervejaria nova relativamente, né? Então, quando eu cheguei, a cervejaria tinha 5 anos, fazia pouco tempo que tinha sido comprada também pelo grupo Heineken, né? Era uma cervejaria ex-Brasil Quirim, então tinha sido comprada pelo grupo Heineken e tinha bastante coisa para mudar. Era uma cervejaria que estava crescendo, que tinha pretensão de ampliação, né? Então, eu vi como uma grande oportunidade. E acabei vindo para poder também sair um pouquinho, né? É sempre legal a gente inovar um pouco, conhecer outras culturas. Como coordenadora, tu tinha uma equipe maior ainda que supervisionava. Engraçado, né? Eu vim para uma planta extremamente automatizada, né? Então, uma planta que ela tem uma quantidade menor de operação. Então, quando eu vim para cá, eu assumi um time que tinham 6 pessoas. Então, era metade do time que eu já tinha gerenciado, né? Que eu já tinha administrado anteriormente. Então, era um time menor, porém com vários desafios, né? Porque é um time menor, então, e com várias atividades que continuam fazendo, mas é uma planta automatizada, né? Então, as pessoas querem menos na área, tá mais no computador, então você acaba tendo novos desafios, né? Como é que eu faço esse time que está entrando, que está ali operando a área no computador, como é que a gente faz ele em campo para poder aprender também o campo, né? E poder fazer essa ligação mais fácil. Mas, eita, Só uma desculpa. dúvida. Você está ali com uma equipe, né? E aí um ponto também, como é que você lidava com o quesito de gestão de conflito também que acaba tendo em equipe, né? Me conta um pouco mais sobre a experiência de gestão, né? Nossa, difícil, viu? Com os conflitos. Acho que é um dos pontos mais tensos. Mas, assim, eu acho que o grande diferencial mesmo é você tentar escutar as partes, ambas as partes, né? Então, acho que isso é um ponto. Você saber escutar também o que está vindo, o porquê, né? O você também ser sincero, transparente. Então, sempre gostei de transparecer e dizer também o que achava, como estava a situação. Porque às vezes você tenta, ai, não, olha, driblar um pouquinho aquilo ali e não é legal porque você acaba não sendo genuíno, né? Então, você não passa isso. Eu acho que é outro ponto importante. E um terceiro ponto é você tentar chegar a um ponto comum. Que nem sempre vai ter, mas olha, tudo bem.
a gente não concorda, não vamos seguir assim, mas é seu colega, é um ambiente de trabalho, vamos se respeitar e a gente resolve. Eu já peguei operadores que não se falavam, né, que não se comunicavam, que saía dali, eles não trocavam uma palavra, né, e você convencê-los a dialogar num ambiente de trabalho para passar as informações de forma importante, né, foi um pouquinho difícil. Mas Então, porque eles brigaram já entre si. briga entre eles e não tinha essa relação. Aí eu falo sempre, né, poxa, a gente tá ali no trabalho, então a gente precisa É o tipo de garantir maturidade, essa né, que tem que ter. relação. Exato, essa relação. Ninguém precisa ser amigo, mas a gente precisa se compreender, né? Precisa, pelo menos, tentar respeitar um ou outro, um espaço do outro. Acho que é bem importante isso. E como é em relação lá, tu falou que a planta é bem mais automatizada, né? Como é que tá esse desenvolvimento? Foi uma virada de chave ou realmente a produção aqui é um pouco menor do que a que tu tinha lá? Não, é uma virada de chave, né? Essa planta, ela nasceu recentemente, então já nasceu com esse pensamento de ser uma planta que produzisse de forma mais controlada, porque a automatização ela também traz isso para a gente, né? Então a gente tem maior controle sobre o nosso produto. Isso é muito bom. Então a gente consegue minimizar os desvios, né? Padronizar mais o produto, garantir uma qualidade, né? De uma forma mais fácil, né? Do que quando ela é tão manual. Porque quando é manual, você tá mais sujeito a erros, né? A riscos no dia a dia, a algum problema. Ela se automatizada, você já não tem isso. Aí a gente passa a ter outros problemas, né? Que agora que chama-se Manutenção. manutenção disso, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio também. A gente, na área, como engenheiro, né, a gente precisa ter essa visão. Na área de cerveja, é algo que a gente, durante muito tempo, a gente deixou ali para o time de manutenção, né? Mas que agora a gente está vendo que é importante e a gente está trazendo para a gente também. Então, acho sempre importante, quando eu contrato o funcionário, enfim, que ele tenha essa noção também, né? Pô, como que é legal a gente trazer engenharia. A gente já estudou isso, então por que a gente não tenta também trazer isso para a nossa área, né? Então, acho que é um grande diferencial. Só você tocou nesse ponto, né, do diferencial de como é que a gente contrata. Quais são os principais comportamentos assim que você vê de uma pessoa que você já diz, pô, essa é uma pessoa boa e faz sentido contratar? Nossa, depende, viu? Eu sempre tento. Depende muito do momento em que você vai contratar. Mas eu gosto sempre quando a pessoa tem aquele brilho no olhar, aquela vontade de aprender, né? E uma comunicação que flui. Né? Eu sempre digo que para mim é muito mais importante que ele tenha a vontade de trabalhar, a vontade de fazer, do que de fato todo o conhecimento técnico agregado. Então, muitas vezes eu prefiro contratar alguém, né, que tem essa aptidão, essa vontade, esse brilho no olhar, essa vontade de fazer, né, e talvez precise aprender um pouco mais de técnica do que o contrário. Né? Então, acho que isso é bem legal. Mas depende muito da hora que a gente vai contratar, do momento que a gente tá, quem que você está querendo, né? Então, agora, minha última contratação, eu precisava trazer alguém formado em cerveja, que conhecesse aquilo ali. Então, para mim, naquele momento, era mais importante ter uma pessoa com conhecimento técnico maior, mais amplo, né? Que já tivesse experiência nessa área. Obviamente que você vai procurar o quê? Entre as pessoas que eu tenho, né? Qual outra, o que é que eu preciso mais, né? E aí a comunicação clara, ela é muito legal, né? Como eu posso dizer, a genuinidade como ela fala com o outro, eu acho que isso é legal trazer também. Hoje a gente está tentando falar, acho que a gente fala muito mais, né? De emocional, de pessoal, de relações interpessoais. Então eu acho que isso cada vez está ficando mais importante para a gente. É algo que, como engenheiro, a gente vê pouco, mas é algo que, como engenheiro, isso é extremamente importante. Principalmente quando a gente fala em carreiras de gestão, né? Quando a gente quer chegar na diretoria, quer chegar no VP. Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver essa aptidão. Então, as pessoas que já têm essa habilidade, fica muito mais fácil de você trabalhar. Vai com aquela conversa que a gente teve com Camila, né? Camila Isso. comentou que ela saiu do Brasil, foi trabalhar inclusive na Suécia, e um dos pontos que ela, como engenheira eletrônica na Sony, ela viu que a habilidade de comunicação dela, que ela começou inclusive a fazer vídeo para a Sony, foi justamente o diferencial para ela conseguir a vaga e conseguir ir para fora do país, né? Não, eu Com assim, certeza. achei interessante, Maiana. E aí eu queria saber de ti. Você citou muito bem, né, que a gente não consegue ter tanto aprofundamento sobre comunicação dentro da faculdade. Você fez algum tipo de trabalho específico? Você sugere para as pessoas dá algum tipo de sugestão, alguma dica aí?
Olha, eu fiz alguns cursos, não diretamente a comunicação, né? Mas cursos de liderança. Eu acho que fiz MBA também. Acho que isso faz com que você consiga desenvolver um pouco mais. Mas o grande ponto é você ter momentos, de fato, de contato e de troca, né? Então, durante a faculdade. Por isso que eu falei, né? Eu acho que você participar de eventos, você participar de pesquisas, de projetos, de empresa júnior, de trabalhos que te forcem a falar, a se comunicar, é sempre legal, né? Então, é sempre importante. Eu fiz também um curso de oratória pequeno, foi até rápido, um curso FEST de oratória, acho que é bem legal, mas você acaba... Eu achei que eu fiquei um pouquinho robotizada, sabe? Logo no início, assim, meio que forçado. Mas também aprendi que, no início, é assim, você vai precisar usar mais as técnicas para, depois de um tempo, essa técnica ficar imperceptível no seu dia a dia, né? Então, isso é importante. E assim é com tudo. Então, sim, você vai precisar se forçar a ser mais metódico, né? Mais certinho. E depois isso vai acabar entrando em você e você vai ficar mais natural. Então, isso que é importante trazer isso. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Nossa, mas eu vou falar assim tão certinho, vou de fato usar a mão e tal, vai. Mas com o tempo isso vai ficando imperceptível, né? Eu gosto sempre de trazer alguns políticos de referência. Aí eu fico olhando as pessoas. Na época da política, quando você vai assistir aqueles debates, né? Aí você vê pessoas mais novas falando, você percebe nitidamente que aquela pessoa, ela foi treinada para estar ali, né? Então você percebe todas as técnicas que ela usa, isso fica perceptível, mesmo quando ela falando lindamente, mas fica perceptível. Tem outros que você olha que você, nossa, esse cara nasceu falando assim, né? E na verdade não, né? Ele já praticou tanto isso na vida que se torna imperceptível, mas você sempre começa nítido que você está aprendendo. E eu acho que não tem que ter essa vergonha, né? Eu acho que é o grande ponto também é esse. É não ter vergonha de que você está aprendendo e você está ali para se desenvolver, né? Que você vai, de fato, vai ficar na cara que você está aprendendo. Vai, tudo bem. Você está aprendendo. Com o tempo, você vai ficar mais natural. Eu Eu acho acho que que o isso falar é, foi diferente. Foi isso diferente. é fundamental, né? Porque realmente pessoas acreditam que isso é um dom, né? A pessoa já nasceu falando, como você citou aí. Tem gente que acredita que isso ou você nasce falando ou você vai ser introvertido para a vida toda. Não, ainda digo mais. Eu sou um exemplo que nem você. Eu fiz alguns cursos de comunicação, fui melhorando. Quando era minha juventude, minha mão suava, que eu ia conversar com alguém. E hoje eu tento ir na rua e conversar com todo mundo, né? São barreiras que tem como você passar, né? E aí você trouxe um ponto também, né? Que o político faz muito isso, né? Principalmente os populistas, né? Aí a gente tem Lula, tem Bolsonaro, tem Trump, né? Que eles acabam utilizando muitas técnicas a favor justamente para polarizar mais, né? Não, e show de bola, Maiana. E como é que isso te ajudou dentro da Heineken? Tu entraste como coordenadora, qual foi o processo para tu chegar à gerência? Como é que funcionou exatamente? Né? Aí, de novo, né? Acho que o conhecimento técnico, claro, mas você conseguir mostrar isso, né? Então não adianta você fazer, você também tem que mostrar, né? Então não adianta só você ser, né? Você também tem que parecer ser. Isso é sempre muito importante, né? Então sempre fiz questão de estar nas apresentações, nas reuniões, né? Então, eu posso apresentar, posso levar esse tema? Olha, desenvolvi esse trabalho dessa forma. Posso apresentar isso? Logicamente que é sempre importante a gente contar também com líderes que vão ajudar a gente nisso, né? Então, eu sempre digo, eu tive a sorte, o prazer, enfim, de trabalhar com bons líderes que, de fato, me deram essa oportunidade de estar ali falando, né, de estar apresentando, e também, óbvio, a minha personalidade de pedir para fazer, né? Vou fazer, vou apresentar, meter as caras, ir lá e fazer, né, mostrar o seu trabalho. Então, eu acho que essa facilidade, né, de você se comunicar, de você se mostrar, de você se apresentar, ela com certeza abriu muitas portas durante o meu processo. E, claro, a parte técnica, né, estudar. Então, eu naturalmente fui uma pessoa que eu sempre gostei de estudar sobre os temas que eu ia falar, que eu ia apresentar, que eu trabalhava. E estudar sobre cerveja também sempre foi muito legal para mim. Então, eu sempre me dediquei muito a isso. Então, qual que é o tema que a gente vai ver agora, né? Qual é o problema que a gente está passando? Então, estudar sobre isso, para quando eu for falar, para quando eu for apresentar, eu ter uma maior leveza, né, ao falar sobre o tema, né, uma maior segurança para falar, é sempre mais fácil. Então, acho que esse estudar e me preparar, né, pelo tema que eu ia falar, e, de fato, essa atitude de, posso levar o meu trabalho? Posso apresentar aqui? Posso participar dessa reunião? Meu gerente vai sair de férias, eu posso assumir a reunião e apresentar no seu lugar? Então, isso eu sempre tive vontade, sempre tive
é esse perfil de passar na frente, sabe? De pedir para fazer. Eu tive um staff, né? Que era um coordenador, quando eu era supervisora. E aí eu sempre brincava com ele, ó, eu não tive staff, né? Você nunca foi meu staff. Você nem ia lá na área. Aí ele disse, nossa, mas isso é bom. Então ele falava sempre isso pra mim, mas isso é bom, isso é legal, porque você tem que assumir, né? Antes de você estar naquela posição, você precisa ser visto pelos outros como estando naquela posição. Então essa transição, ela precisa ser bem natural, né? Então não é de repente você apareceu ali como gerente. Não, você já vinha desempenhando um papel que te direcionava para aquela posição, né? Então acho que não é só a posição, né? Mas o que você está construindo, como você se mostra já, acho que é diferente. Eu, particularmente, sou muito leigo nessa parte de indústria de cerveja, né? Você estava falando aí de automatização. O que é uma indústria automatizada? Quais são os processos que você consegue automatizar e quais que, por exemplo, uma indústria que não tem tanta automação ainda faz? Nossa, olha, eu trabalhei inicialmente numa fábrica que ela não era, ela era semi-automatizada, né? Então, eu nunca trabalhei em uma totalmente manual, ainda bem. Mas, assim, são processos simples do tipo, eu preciso alinhar um tanque a outro, que era feito com mangueira, e hoje eu consigo fazer completamente automático, porque está tudo ligado, eu só tenho que abrir e fechar válvulas. Então, isso é muito legal. Até o processo de controle da temperatura, o controle de quanto é que está o extrato ali, como é que está indo a sua fermentação, a ponto de não precisar mais que o meu operador vá lá coletar a amostra para poder fazer numa bancada de laboratório, né? Então, hoje eu consigo fazer a leitura do pH em linha. Eu consigo fazer a leitura do oxigênio em linha. E o meu processo se torna muito mais simples, né? Eu não preciso que o meu operador vá lá, não, vou coletar agora, vou fazer, ver quanto que tá e ajustar. Ele já se ajusta automaticamente, né? Então, a gente está instalando agora um processo que a gente chama de BBT Release. O que é isso, né? A gente vai conseguir fazer toda a liberação desse tanque online no momento que eu estou filtrando. Então, eu estou filtrando e ele está controlando os parâmetros necessários. Então, essa cerveja ela vai ser mais precisa. Obviamente, a gente vai precisar ter todos os instrumentos em dobro para poder garantir que está lendo corretamente. Se um não tiver, o outro tá, né? E a manutenção vai ter que ser mais forte nesse sentido, para a gente garantir uma calibração e os checks. Né? Mas todos os processos, eu acho. Hoje, até a parte de dosagem de enzimas, que eu julgava, não, a gente tem que pesar, né? Demora um pouco mais. Toda ela é automática também. Você coloca lá, você tem uma geladeira na área, que você coloca a bombona, ela tem que se manter geladinho. Você tem um instrumento que está uma pipetazinha dentro dela, e ele vai fazendo a dosagem inline, contabilizando e dosando. Então, assim, acho que hoje a maioria dos processos são 100% automáticos, é automático. 100%. Até as pessoas chegam lá, eu vou visitar a cervejaria, né? A primeira coisa, nossa, eu vou ver a cerveja. Um monte de gente passando. também trabalhando, né? Iludido, coitada da pessoa. Não vai ver. No máximo, ela vai chegar ali no cozinhador e vai ver vai ter uma tampa com um vidro transparente que ela vai conseguir ver o mosto ali dentro, né? Mas só, porque de fato é tudo muito fechado, passa tudo em tubulação, você não vê tanto, você não tem mais acesso a isso. E essa parte de controle hoje, vocês utilizam então algum sistema por trás para fazer tudo isso? Ou é manualmente? Não, a gente utiliza o sistema Brilmax, né? Inclusive, recentemente foi substituído por um outro, essa parte de automação, que ele controla todo o meu processo, né? Então, no computador, o operador tá lá e ele tá movimentando. Ou a pessoa chega lá e pergunta, nossa, e aí? Mas como é que ele passa de uma fase para outra aqui? Ele vai lá, abre a válvula, controla a temperatura, vê se tá ok e passa. Poucas coisas são feitas mesmo em campo hoje em dia. É muito menos. Mas tá vendo, pessoal? A gente acha que é só os Estados Unidos e a China que tem isso, né? Não. Brasil aí também com inovação. E assim, tu tava falando, né, Maiana, que aqui a fábrica é uma das mais desenvolvidas até do mundo, né? Em questão de automação. Como é que tá isso? Automatizada, exatamente. A nossa cervejaria ela é uma das mais automatizadas aqui do Brasil e comparadas a nível mundo também, né? A Heineken tem cervejarias bem modernas já, então, inclusive a nova que a gente está construindo, né, lá em Passos, em Minas, também vai vir com uma tecnologia enorme, né? E isso, de fato, é o futuro, né? É como você consegue controlar melhor o seu processo para que você emitir
mitigue, minimize todos os erros. E aí, de novo, né, as pessoas falam, mas aí não vai precisar de gente ali mais trabalhando. Não, não é isso. A gente vai precisar de gente agora pensando em outras coisas, né? Inovando, pensando como fazer diferente, pensando como é que a gente vai manter também esses instrumentos em área, né? Então, hoje, o meu operador ele não vai ser só um operador que vai ali apertar o botãozinho, mas ele vai ser um operador que ele vai em área, vai fazer uma calibração, vai entender se está funcionando correto, se não está funcionando correto, vai fazer os cheques em campo. Então, a gente, sim, continua precisando das pessoas, de forma diferente, né? De uma forma que pense diferente, que traga coisas novas, mas a gente continua precisando. E aí, agora, com a maior segurança no nosso processo, né? Para que a gente seja mais assertivo também na tomada de decisão. Então, você automatizar, né? Quando eu penso muito nisso. É como a gente consegue trazer os dados mais próximos para que a pessoa não precise mais estar escrevendo num papelzinho, né? Então, já tenha isso automaticamente, de forma online. Então, estou aqui, estou em casa, meu celular vai chegar uma mensagem lá dizendo que meu tanque está com a temperatura fora, por exemplo. Né? Então, o nosso futuro é isso, para que a gente já saiba no momento e que as pessoas que estão ali consigam tomar ações mais facilmente, né? Então, acho que esse é o futuro. Assim, eu fico bem curioso, tá entendendo, Mariana? Você falou um pouco da parte profissional em si, de como é que tá lá dentro da Heineken. E fora, como é que é trabalhar em uma cervejaria do lado de fora, que é um tema tão comum, né? Todo mundo conversa sobre cerveja, o pessoal faz muita pergunta, muito questionamento. Demais, demais. Às vezes saio, eu nem falo assim, sabe? E aí, você faz o quê? Nossa, eu sou engenheira. Tá bom. Aí desconverso, sabe? Porque quando você fala, né? Nossa, você faz o quê? Trabalha onde? Nossa, eu trabalho na Heineken. Sério? Trabalha em que área? Aí você fala, eu trabalho na área de produção de cerveja. Nossa, você degusta todo dia? Aí quando você fala, então, tenho que degustar todo dia. Sério? Me leva pra lá? Mas é sempre muito bom, né? E assim, eu amo bebidas, né? Em si. Amo café, vinho, cerveja. Então, acho que por isso também que se torna fácil. Então, depois, fora também, eu fui procurando isso. Então, fui fazer sommelier de cervejas, né? Então, hoje eu fui fazer curso de barista, de café. Então, é muito legal. Tô querendo fazer agora um de sommelier de vinhos também, para iniciantes, né? Mas acho que é legal. Você acaba trazendo... Sempre tem assunto na mesa, né? Então, onde você tá, quando você fala, as pessoas já começam a te questionar. Mas e aí? E a água? Né? Ou a própria receita da Heineken, qual que é esse diferencial, né? Que segredo é esse que ela é tão boa? Então nunca falta assunto. Com certeza não falta. E o que é que faz um sommelier de cerveja, né? Sommelier de vinho a gente vê aí nos restaurantes, em diversos lugares. Sommelier de cerveja eu vejo menos, né? Mas é o mesmo um papel semelhante, né? Então, óbvio, eu fiz muito mais para a parte pessoal, né? Então, eu adoro fazer harmonização, então harmonizar comidas com cerveja é sempre legal. Eu gosto também de estar degustando outras cervejas novas, estar fazendo comparativo, né? Eu digo sempre, nossa, eu sou chata, não me dá cerveja artesanal para provar, que eu sou muito enjoada, porque quando eu vou provar, eu já... Nossa, veja bem, né? Não tá tão legal assim. Às vezes a pessoa vai degustar e, nossa, essa cerveja é maravilhosa. Eu queria muito que você provasse mais. Sensacional. Nossa, sério, eu provo. Eu tento, nossa, não, é gostosa. Não, mas eu quero que você fale a verdade, né? Diz de fato o que tem. Aí você vai, né, óbvio, com carinho, tentando dizer, talvez você controlar mais isso no seu processo seja legal. Estreitinho, né? Não, o teu pH devia estar 6,97 e está 6,95, né? Você consegue a gente tem que entender, a gente entende também um pouquinho que não tem como, né? Senão também não seria artesanal, né? E tem o brilho também de você fazer uma cerveja artesanal diferente. Você não está querendo que ela seja igual a uma industrializada, né? Que você faz. Óbvio, mas você consegue dar uns pitacozinhos para melhorar. Vai melhorando, vai dando os conselhos bons, né? Verdade. Mas então, Mayara, quase que eu erro o nome. Maiara. Eu tô falando aqui pro pessoal, eu tava confundindo o nome dela aqui nos bastidores, Mariana, né? Maiana. Ô, Maiana, e assim, tu tava falando pra gente sobre a engenharia em si, dentro do dia a dia. Quais tu achas que são os principais pontos da engenharia que tu traz hoje para o teu dia a dia, tanto profissional como pessoal? Se tu pudesse citar 3 pontos aí que tu aprendeu com a engenharia e que hoje tu leva para a vida toda. Acho que ponto 1, né? A praticidade. Então, eu acho que ser muito prático, não demorar muito tentando, vamos dizer, me ajudou muito a tomar
assim, ações, né? E tomar decisões mais rápidas. Então, acho que essa praticidade é legal. Eu acho que o ponto de você ser. Não sei se todos são assim, né? Mas, pelo menos você, na engenharia, eu aprendi bastante de de ser muito preciso, exato, de avaliar todos os pontos, né? Então, quais são as condições de contorno que eu tenho para resolver aquela equação, né? Então, eu acho que esse poder de observação de o que é que eu tenho em torno, né, para poder tomar a atitude, a definir de fato o que eu quero fazer. Acho que isso a engenharia traz para a gente, né? Esse poder de síntese, esse poder de raciocínio, da gente conseguir ver em volta para que de fato faça a gente tomar uma decisão assertiva, lógico. E uma terceira. Nossa, eu digo sempre que hoje talvez eu seja mais gestora do que engenheira. Mas acho que isso. Até complementando, a engenharia te ajudou na gestão? Com certeza, né? Esses pontos de que você conseguir olhar mais, de você ser mais objetivo, de você tentar ser mais assertivo, mais rápido, né? De procurar de fato a lógica no que está acontecendo, facilita muito a gente também nesse poder de gestão. Então, ok, vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Põe aqui, onde a gente vai controlar o que já fez aqui e onde que a gente vai colocar o que não é tão importante. Então, com certeza, a engenharia me ajudou bastante nisso. Show de bola. Faltou o terceiro ponto, né? Você tava Nossa. pensando aí, você... Mas acho que o conhecimento técnico mesmo do engenheiro, sabe? Então, você fazer bem as disciplinas. Então, acho que isso também foi muito importante, porque eu, de fato, óbvio, eu não resolvo a equação diferencial, né? Não estou ali resolvendo isso. Mas você conhecer, né, da disciplina, principalmente, eu falo sempre, poxa, a transferência de calor foi uma coisa que me traumatizou na faculdade, que hoje é o que eu mais uso. Então, você ter esse conhecimento também agrega muito, porque você está vendo aquilo acontecendo na cervejaria, você consegue raciocinar e pensar, né? Olha, pô, mas ele funciona de tal forma, então a gente pode fazer assim. Então, talvez, se a gente fizer desta forma, ajude a resolver essa oportunidade que a gente está tendo, né? Então, o raciocínio lógico, ele é muito mais ágil, né? Isso ajuda bastante no dia a dia. Então, tu sempre, durante a faculdade, conseguisse ser uma boa aluna, no caso, tirar notas boas. Como é que foi Eu isso? tentava, né? Quando eu entrei na faculdade, eu achei que ia tirar 10, fiquei traumatizada quando eu tirei 7. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Não é tão assim, mas eu sempre gostei, eu gostava muito da faculdade. Eu me traumatizei com essa disciplina que eu falei, transferência de calor, porque de fato foi bem intensa. Eu fiz 2 vezes a disciplina, foi bem complicada, mas sempre gostei. Eu acho que eu fui uma boa aluna, assim. E conselho, Maiana, para quem está iniciando a carreira, quem está se formando agora, você conseguiria dar 3 conselhos aí? 3 conselhos. Ó, primeiro, eu acho que é, de fato, dedique-se ao que você está fazendo, né? Então, se você tá, se naquele momento você tá ali, se você pode, se tiver essa oportunidade também de se dedicar só àquilo, é legal, né? Então, de fato, dedique-se ao que você está fazendo. Coloque, quando você estiver ali, naquele tempo, coloque a sua mente focada naquilo ali, né? No que você está fazendo. Acho que isso é um diferencial muito grande. Segundo ponto, sempre participe de tudo que tiver fora acadêmico. Acho que isso é muito, muito importante. Então, eu quero fazer iniciação científica, faça. Eu quero participar da empresa júnior, participe. Eu quero participar de um projeto X, vá. Um congresso Y, não sei aonde, vá. Toda oportunidade que você tiver de se comunicar, de você falar, de você se expressar, de você estar em contato com outras pessoas, aproveite, né? Aproveite mesmo. E não deixe de fazer um estágio. Então, procure mesmo, faça um estágio, procure uma empresa, uma indústria para fazer o seu estágio. Porque é legal você ter, eu acho que é um ponto que as universidades elas precisavam trabalhar um pouquinho mais. Eu tive até dificuldade com um professor que ele, mas aí você vai chegar tarde, vai perder a aula e é isso, vai ficar com falta. E você, professor, mas assim, eu tô sabe, aplicando o que eu tô aprendendo. Será que eu não posso chegar 30 minutos atrasada e entrar na aula? Então, assim, é legal dos professores. Hoje eu vejo que tem mais gente que é compreensiva, né? Mas, assim, tenta driblar isso e vai procurar, até para você conhecer e você ter certeza, né? Porque senão você se forma, você sai e você... E agora, eu faço o quê? Né? Você não tem uma referência.
Eu estava assistindo uma entrevista, a pessoa falando. Mas aí, você sai e você não sabe o que é que você vai fazer, onde é que eu me encaixo, né? Porque para você arranjar um emprego, você precisa ter uma experiência. Para você precisa ter uma experiência, você precisa arranjar um emprego. E agora? Né? Então, por isso que eu acho que faça o estágio. Procure isso enquanto você estiver na faculdade. E quando você chegar nesse estágio, de fato, se dedique àquilo ali. Procure, de fato, aprender, colocar a mão na massa. E, assim, saiba que não vai ter gente pegando o seu braço e levando você para aprender. Nem na faculdade, nem no estágio. Onde você entrar, não vai ter. Né? Então, você vai ter que ter essa atitude também de procurar, de correr atrás, de querer saber, de querer aprender, essa curiosidade. Isso é legal, porque desperta no outro que está sendo questionado. Nossa, você está interessado? Ele até consegue encontrar um tempo para te ajudar. De tão legal que ele está vendo isso em você, né? Então, acho que esses 3 pontos são bem interessantes. Então, se comunique, pratique isso, dedique-se ao que você está fazendo de fato e participe de tudo que tiver fora aula. Né? Porque é uma oportunidade de você conhecer novas pessoas, de você conhecer outras coisas, para poder dar um norte para onde eu quero ir. Né? Eu acho que toda engenharia ela é muito aberta. Então, a gente está falando aqui, a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Como as pessoas foram para áreas diferentes. Então, eu sou engenheiro, mas eu trabalho hoje na área comercial. Eu sou engenheiro, mas trabalho hoje na área logística. Eu sou engenheira, mas trabalho hoje com gestão de pessoas. Então, é muito amplo. Né? E quando a gente faz engenharia, a gente precisa saber disso. A gente só vai ter essa oportunidade se, de fato, a gente conhecer outras pessoas. Enfim, então acho que isso são 3 pontos bem importantes. E você, dia a dia, né? Como é que você imagina seu futuro? Você disse que já fez MBA, não foi? Está estudando ainda? Acha que ainda é importante a profissionalização? Como é que tá aí? Ó, me lembro sempre disso. Eu tive um líder que ele falou, logo que eu comecei a trabalhar com ele, ele me disse, todo ano, a cada 2 anos, eu sempre faço algum curso. Né? Então, eu estou sempre me atualizando, sempre fazendo alguma coisa. Precisa ser necessariamente um curso grande, de fazer um MBA a cada 1 ano, 2 anos. Não, não é isso, né, que ele quis me dizer. Mas, assim, sempre se atualiza. Então, eu sempre estou me atualizando. Então, eu fiz o MBA em gestão empresarial, eu fiz um curso de cervejeiro, né? Estou agora me preparando para iniciar o mestrado. Então, assim, eu acho que é bem importante você sempre se manter atualizado, estudando algo que você gosta, né? Então, Greenbelt. Então, fazendo algum curso, de fato, que tenha a ver com o que você faz, né? Que não seja só direcionado também àquilo, mas é sempre legal você tá se mantendo atualizado. Eu agora estou indo muito para a parte de gestão mesmo, de metodologia, TPM, porque é algo que eu gosto pra caramba, acho extremamente importante. Mas o estudar, o estar ali se atualizando todo dia faz uma diferença muito grande. E agora tô aí, né? Desde que eu comecei na cervejaria, quando eu mirei, ela disse, nossa, eu vou ser diretora de fábrica. Então, tô indo aí, tentando construir Olha, a gente já tem um podcast com a futura esse diretora aí cenário, da né? E quem Heineken. sabe, né? A gente vai ter que editar lá o Já, título já. depois de um tempo. Com certeza. Com certeza. Ô, Maiana, você falou muito bem, né, de algumas habilidades que o engenheiro tem que ter, né, por exemplo, resolução de problema, comunicação é parte importante, né, de ir em frente, enfrentar os desafios, né, por exemplo, você se mudou de Sergipe, né, para vir para Recife, para a nova planta da Heineken, né, e foi crescendo na carreira também, né, passou por estágio, depois supervisor, coordenador e agora gerente, mas foi sempre, vamos dizer, fácil ou teve momentos difíceis na carreira também, né? Tipo, por exemplo, Sergipe, Recife, uma nova cidade, né? Friozinho na barriga. Como foram esses momentos difíceis também que você passou? Nossa, é muito difícil mesmo, né? Você largar a sua família toda para ir para outro lugar e que você vai enfrentar desafios grandes é desafiador, né? Eu acho que um ponto é você ter. É difícil você dizer, você ter certeza do que você quer. A certeza, ela vem com o tempo, né? Eu sempre digo isso. Não, é certeza que isso vai dar bom. Não tenho certeza, mas é o que eu quero. Então, acho que você também acreditar no seu sonho, né? E no que você quer é um diferencial enorme. Então, eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar e eu topei o que veio junto, né? Então, se ia ter que estar longe, se ia ter noite sem dormir, o que eu ia fazer, eu também topei isso. É sempre muito difícil, mas eu acho que as pessoas que estão ao redor também te apoiar faz
toda a diferença, né? Você ter o apoio também dos outros, você ter um time legal. Então, pô, na fábrica também eu digo sempre para eles: eu tô sozinha em casa, eu adoro tomar café, eu sempre digo. Tenho ritual lá no trabalho. 9h30 eu paro, vou preparar um cafezinho, porque eu sei que eu tenho uma reunião às 10 horas com o meu time, então quando eles chegarem eu vou estar com o café pronto. Né? Então, esse tipo de ritual me aproxima mais dele, faz com que o dia a dia seja mais leve, né? Então, você aprender isso, a tornar o seu dia a dia mais leve, mais legal, não ser só um trabalho, fez toda a diferença em como enfrentar esse desafio, né? Acho que um outro desafio muito grande que eu precisei lidar, e eu acho que muitas pessoas podem ter isso, principalmente hoje que a gente não está tendo, a gente vê que hoje a gente está. Antes, né, as empresas falavam muito, mas para você crescer, você precisa se mudar. Pagar um pedágio lá numa fábrica muito ruim para você ir. Hoje, talvez não, até porque nem todo mundo quer pagar esse pedágio, nem todo mundo quer isso, né? Então, você vai passar por outro desafio, que é como é que eu vou liderar agora alguém que foi ontem meu colega, né? Foi meu parceiro. Então, ele era coordenador junto comigo e agora eu sou o líder dessa pessoa. Então, requer um autoconhecimento enorme, né? Então, pode parecer meio clichê falar isso, mas é pura verdade, né? Você se autoconhecer, né? Ele ajuda demais, porque vai fazer com que você comece a ter noção do, não, eu tô ali, eu tô aqui por causa disso, e tudo bem, você tome as atitudes legais e que, de fato, você pense genuinamente no outro. Né? Então, a gente está falando muito de técnica e, como eu falei no início, né? Eu acho que a gente tem que ter um conhecimento técnico, sim, né? Mas a gente está falando de pessoas, né? A gente é engenheiro, a gente vai ser líder, a gente vai liderar um time, né? Quem vai estar ali botando de fato a mão na massa é o nosso colaborador. Então, eu acho que desenvolver essa habilidade de tratar o outro, de me conhecer para que eu possa agir melhor com o outro. Hoje eu não sou ainda expert nisso, não, tá? Erro diversas vezes. Nossa, eu tô aprendendo bastante. Acho que cada dia é um desafio, né? Principalmente agora pegando uma fábrica que está em ampliação, então é obra, é projeto junto com o que está rodando no momento. Mas você, de fato, ter esse interesse genuíno com o outro, né? E ir aprendendo a lidar, aprendendo sobre pessoas. Acho que fez um diferencial muito grande para me ajudar a superar esses desafios. Não é fácil, você está longe de casa, mas está com quem você gosta, está fazendo de uma forma correta, você está feliz no que está fazendo, é diferencial. Não dá para você chegar ali fazendo só por fazer. Então não dá assim, não, eu estou indo só pelo dinheiro, sabe? Não, eu estou indo só pela posição que eu quero. Não vai rolar. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que ninguém vai fazer de graça, né? Não é isso. Até porque você vai fazer porque você quer ganhar bem. Isso é fato, né? Então, a gente faz engenharia, falei, eu adorava exatas, podia ter feito outro curso, né? Podia ter feito outra coisa, mas não, na minha mente eu queria fazer algo que pudesse me dar chance de ter uma condição financeira, de ter, de fato, uma liberdade financeira, né? Então, é por isso que eu fiz. Mas, se você não gostar, não adianta. Você vai receber um salário de 30 mil. E você não vai conseguir chegar ali, porque e aí, como que você se desenvolve, né? Como que você fala com o outro? Como que você, de fato, se desenvolve e aprende aquilo ali se você não gosta? Isso é muito ruim. Então, acho que isso ajudou bastante a superar e ir driblando aí as coisas não tão legais. Você falando parece que tudo é muito fácil. Não, nada é fácil. Parece que Nada. você já conseguiu chegar no ponto que é preciso para ser um gestor de uma multinacional. Então, assim, parabéns, viu, Maiana? Assim, dá para perceber no jeito que você se expressa, na forma, nas palavras, que realmente você chegou num ponto de preparação profissional invejável. E, assim, eu queria voltar para isso que Paulo falou, da dificuldade de morar aqui, para saber, você tem vontade de sair daqui? Recife é o lugar que você quer ficar mesmo? E se o Carnaval de Recife é melhor que Salvador mesmo? Não tem comparação os dois carnavais. Não vou entrar nessa disputa aqui. Amo o Carnaval de Salvador, amo o Carnaval aqui de Recife, Olinda. Não tem comparação, são extremamente diferentes. Amo a cidade de Recife. Mas claro que a gente tem aquela pitadinha sempre de querer voltar para casa, né? Então, com certeza, pelo menos durante um tempo, né? Eu tenho sim essa vontade de voltar para casa. Acho que talvez
a trabalhar, tentar um trabalho, alguma coisa home office, teletrabalho, algo que seja híbrido, né? Que a gente consiga estar em alguma cervejaria durante um tempo e depois voltar um pouquinho para casa. Então, claro que eu tenho vontade disso. Não, até dentro desse ponto, né, Maiana, eu queria saber, você acha que isso é um diferencial, ter essa mobilidade, poder ir para outros lugares, você acha que isso também foi um destaque para você diante dessa vinda para cá? Ah, com certeza, né? Então, você ter essa possibilidade, com certeza vai te abrir portas muito maiores, né? Vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, entre aspas, né? Mas, assim, vai fazer diferença, né? Porque senão você vai esperar. Imagina, você tem um gestor ali, ele tá muito bem, quando é que ele vai sair dali, né? Se ele não tiver mobilidade. E aí você vai ficar refém do tempo que tá ali e tudo mais. Então, acho que você ter essa mobilidade, ela é legal, ela é importante, principalmente quando você está começando a carreira, né? Acho que depois que você já vai dando uma estabilizada, eu acho que tudo bem, né? E é algo também que a gente vem falando muito sobre isso, porque o próprio crescimento da mulher dentro do mercado de trabalho, ele também acaba levando um pouco para que você tenha uma maior estabilidade. Não dá, né? Para você também eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Não dá também para naquele momento, naquele período especificamente, você estar se mudando de lugar em lugar. Né? Tem que casar também com o seu companheiro, a pessoa que você tá, né? Enfim. Então, acho que quando você tá, depois de um certo tempo, não tem mais essa obrigatoriedade. Claro. Vai ser um diferencial, mas não como obrigatório. Mas no início, que você está começando, você poder ter essa facilidade, com certeza vai te abrir muitas portas. Muitas portas mesmo. E eu vejo na própria Heineken, né? O quanto que a gente tem de vagas em outras cidades, em outros países, inclusive. Então, você ter essa possibilidade de ir, com certeza vai ser um diferencial. Fantástico, né? Aquilo que você está almejando, vai atrás, mesmo que seja ruim no começo, né? Que nem você citou, tá distante da Exato. comida, da família. Ó, comida, tô pensando aqui que eu tô com fome já. Inclusive, essa distância, né, que você vai ter da família, né? Mais um ponto interessante que você citou, né? Com relação à mulher no mercado de trabalho, né? Principalmente no ramo de engenharia, né? Teve algum tipo de preconceito? Como foi toda essa jornada aí? Desde o curso até o mercado de trabalho mesmo, né? Confesso a você que inicialmente eu nunca tratei muito, eu nunca consegui perceber isso, né? Quando eu era mais nova, principalmente, quando eu comecei, eu não tinha essa percepção, né? Eu levava muito como sendo, é porque eu tô nova ali na área, tô aprendendo, eu preciso me impor mais, né? Eu não tinha essa visão. Talvez porque em casa eu não tivesse muito isso, né? Então, meus pais sempre, você quer fazer o quê? Faz, vai. Então, eu nunca senti essa diferença. Minha mãe sempre trabalhou fora, em empresa, em multinacional, então eu não senti tanto isso, né? Depois de um tempo, né, que você vê que vai aumentando essa quantidade, que a mulher está entrando ali, você começa a sentir que tem diferença. Aí você começa a parar e aí pensar um pouquinho, nossa, falou comigo dessa forma, talvez tenha sido. Aí você começa a abrir o olho para Perceber, né? perceber de fato as diferenças que a gente tem, né? Mas, assim, eu acho que as empresas estão indo numa pegada muito legal, principalmente falando vou trazer a Heineken aqui, porque, de fato, me orgulho muito em trabalhar nessa empresa, porque, assim, é uma empresa que está buscando essa igualdade, de fato, de diversidade como um todo, né? Não só falando de mulheres no mercado, mas ela vem buscando isso, né? Eu fui a primeira gerente de processo de cerveja da Heineken Brasil, Nossa. né? Então, assim, muito legal. Você ficou feliz? Super. Não por ser a primeira, né? Mas por ter chegado na posição. Mas o quanto que eu pude também trazer isso para as outras pessoas. Então, Isso é hoje... questionável, né? Tipo, só a primeira, mas foi na década de 2000 e, não sei, 15, 14, não sei quando é que você entrou. Mas, tipo, entendeu? por Então, que não antes já teve, né? exato. E com tantas mulheres legais na área, com tanta gente boa, né? Então, assim... mas é diferente, porque a gente fala, mas a gente não tem o viés. Tem. Se você só tem... Se você tá numa área que você só tem homem, você vai fazer uma seleção, naturalmente, isso não é nem que eu queira, né? A nossa mente, o nosso cérebro já é projetado para isso, para escolher, tentar olhar para a similaridade, né? Quando você olha, você quer ver algo igual. Quando você vê algo mais próximo a você, é mais fácil de você gostar, de você querer ter ali, né? Então, por isso que a diversidade ela é tão importante em todo o ambiente, né? Para que você consiga, de fato, ver um todo. Então, poder ter chegado ali e trazer outras mulheres com isso, então, assim, é maravilhoso, né? Então, você conseguir, de fato, trazer isso para dentro da empresa. Hoje eu falo sempre,
acho ótimo que meu time tem 65% de mulheres. Então, sou muito feliz em trabalhar num time que é majoritariamente feminino. Que quando eu entrei, por exemplo, não era bem assim, né? Tinha eu e outra coordenadora. Então, isso é legal, você trazer isso, né? Conseguir trazer essa diversidade para o seu time. E também de idades, né? De raças, de tudo. Então, acho que a Heineken está me proporcionando isso. E é um ponto legal também, que eu digo sempre às pessoas. É importante que a gente busque também um pouco do nosso propósito de vida e do que a gente acredita, onde a gente está trabalhando, né? Não dá para ser... A gente, às vezes, tenta... Ai, não, mas eu profissional e o meu pessoal. Não existe, gente. Não tem como. Você não vai conseguir separar aquilo ali tão bem. Você consegue separar o momento que você está trabalhando do momento que você está em casa. Mas quem você é profissional e quem você é pessoal, você não vai conseguir separar, né? Então, você também buscar a empresa que casa com o teu propósito de vida, né? Com o que você quer, com o que você acredita. Isso é muito legal. Então, acho que hoje eu estou numa empresa que, de fato, encaixa exatamente no que eu quero, né? Como é que eu posso influenciar positivamente a vida do outro, né? Então, Eu acho é que isso legal. casa muito bem com o propósito do Grupo Equation. Eu acho que isso foi o que fez a gente criar a empresa. E é bacana ver o brilho no seu olho, tá entendendo, Maiana? É ver que você inspira tanta gente. Às vezes a gente não para pensar, não reflete sobre quanto outras pessoas se inspiram na gente. E eu acho que você abriu diversas portas que você talvez nem saiba que abriu. Então, parabéns quanto a isso. Obrigada. Para isso que a gente criou a empresa, né, Paulo? Para valorizar, para o engenheiro ter orgulho de ser engenheiro. Para dizer com orgulho mesmo, eu sou engenheiro, eu tive essa formação, isso me ajuda pra caramba, porque a gente percebe que ao longo do tempo isso está se perdendo. É verdade. E assim, a gente tem muito orgulho disso, né? E assim, é para vocês mesmo verem que, assim, a gente entrar na engenharia, a gente vai ter diversos tipos de carreira, né? E é por isso que a gente está trazendo, por exemplo, a história da Maiana, né? Para ela mostrar toda a carreira que ela teve aí na área de cervejaria, né? Que, inclusive, é mestre aí em fazer cerveja, que disse que depois dos bastidores vai fazer uma cerveja artesanal também aí, né? Expectativas foram criadas, né? Vou tentar, hein? Acredita? Acho que eu só fiz a cerveja artesanal uma vez. É sério? Sério. Em casa Uma mesmo? vez. Na casa de um colega. A gente juntou assim, vamos fazer. Bota aí tudo que a gente sabe, aprendeu, vamos botar na prática e vamos tentar fazer. Mas como faz? Coloca alguma coisa de fermentação ali na hora e já Com faz? certeza. Pega as panelinhas ali, bonitinho. Eu digo sempre que fazer cerveja, de fato, você tá numa... Você é um chefe, né? Eu acho que tem um prazer, assim, falar de cerveja. Ah, você faz cerveja? Tô na minha cozinha fazendo cerveja, né? A cervejaria, de fato, tem uma cozinha, né? Então é legal você falar assim, é um chefe fazendo aquilo ali. Então é bem bacana. Muito bom. A gente tá próximo ao final também, né, Maiana? Aí perguntar para ti, você acha que a engenharia foi muito gratificante para tua vida? Com certeza, com certeza. Tenho muito orgulho de ser engenheira química, muito orgulho de tudo que eu aprendi, né, do que eu conquistei com isso. Com certeza, se eu não tivesse sido feito o curso de engenharia, eu não estaria onde eu tô, né? Eu acho que abre para gente diversas oportunidades, né? Então, como eu falei desde o início, é muito legal que a gente faça com a mente aberta. Ah, eu sou engenheiro e tudo que eu posso trabalhar, né? Da vasta oportunidade que eu tenho no mercado. Às vezes a gente entra para a engenharia e a gente fica muito preso e com medo, né? Eu vejo muitas universidades hoje, principalmente particular, que os cursos de engenharia eles estão fechando, né? Eu até pensei, nossa, talvez um dia eu quero ser professora. Estou fazendo mestrado agora, quero de fato ensinar. E eu fiquei, nossa, nem vai ter mais mercado de engenharia, porque as pessoas estão desistindo de fazer engenharia, não querem mais, né? E não é bem assim, né? Tem muita coisa legal. Acho que ainda tem muito mercado. A gente só precisa, de fato, pensar um pouco diferente, né? Abrir um pouco a mente com outras coisas, né? Não ficar tão certinho ali. E eu acho que as universidades, elas precisavam disso, né? Então, os professores novos que estão chegando, essa turma nova que está vindo, né? Tentar, de fato, fazer com que o aluno saia daquele mundo só acadêmico, né? A gente está precisando de muita gente na indústria. A gente tem muita vaga, as indústrias estão crescendo. Então, tem um mercado enorme, né? Se você tiver, de fato, disponível, aí tiver com vontade de correr atrás, de trabalhar um pouquinho. É pesado, é duro, mas é super gratificante. Fazer até brincadeira também. Quiser mandar currículo também na Heineken, já Ah. sabe, né? Deixa o e-mail aí nos comentários. Ai, ai. Maiana, muito obrigado. Assim, foi como eu estava dizendo anteriormente, gratificante conversar contigo.
a gente vai conhecendo a vida de cada pessoa e vai se orgulhando. Então, é muito importante cada momento que a gente está tendo aqui. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu desejo muito sucesso, satisfação enorme novamente e agradeço em nome do Grupo Equation. Com certeza, viu, Mariana? E daqui a uns 5 anos, assim, no máximo, né? Não sei quanto que vai estar, com a diretora aí da fábrica, pra gente estar batendo um papo de novo, né? Com certeza, meninos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Foi um dia, assim, muito legal, né? Poder estar tendo essa oportunidade de falar para outras pessoas. Espero que vocês consigam alcançar aí muito mais gente, porque é um trabalho, de fato, um diferencial gigantesco, né? A gente não tem isso como engenheiros, então é muito legal a gente conseguir reunir, né, uma gama de engenheiros aí diversos para conversar, trocar ideias, desafios. Então, parabéns mesmo também e obrigada pela oportunidade. Obrigado. Agora a gente vai tomar uma cerveja, né? Já pode pegar ali, gosto. né? Obrigada.